Olá, meus queridos irmãos e amigos. Hoje nós teremos nossa aula online, novamente por ordem de força maior, do decreto estadual. Nós precisamos retroceder nossas aulas presenciais por essa semana e por isso nós estamos gravando essa aula. Bem, há 2 semanas atrás nós gravamos a lição 2, a qual nós estamos agora, e nós já vimos a primeira parte dela. A segunda parte foi dada na igreja. Não há gravação dela, mas depois eu vou dar aí para vocês os slides dessa lição no grupo de WhatsApp da nossa igreja. Se você estiver interessado, é só me procurar para ter esses slides, caso você não faça parte do grupo de WhatsApp da PIB Lagoa, certo? Nós vamos continuar a lição sobre vida na palavra, e nós vamos ver hoje 3 formas seguras de entender o texto da Palavra de Deus. Então, as pessoas elas costumam ler e dar suas próprias interpretações aos textos sagrados, mas como no slide passado nós vimos e na aula passada nós vimos também, isso tem alguns perigos, perigos os quais levam até desvio de doutrina ou mesmo uma interpretação equivocada sobre o texto sagrado. E qual que é o maior problema disso? A gente acaba falando coisas em nome de Deus, sendo que Deus nem falou aquilo que a gente está dizendo que Ele disse. Para não cair nesse erro, para fugir dessa armadilha, nós vamos aprender hoje 3 formas seguras de entender o texto da Palavra de Deus. Como bom mineiro, eu puxei a sardinha para o meu povo, e eu compartilhei com vocês aqui um método olha. Olha, vai lembrar você de olhar, ver, olha lá. Pois é, aqui nós vamos usar o método olha a Bíblia para entendermos o que a Bíblia tem a nos revelar. Olha significa O de observação sobre o texto, o I de interpretação e o A de aplicação. Então nós vamos observar o texto, nós vamos interpretar o texto à luz da própria palavra, tá bom? Isso é muito importante a gente lembrar aqui, frisar. E depois de interpretarmos o texto à luz da própria palavra e de observar com carinho o texto sagrado, aí sim nós vamos encontrar uma aplicação para as nossas vidas. A aplicação aqui, eu quero dizer que é aquele momento em que nós entendemos o que aquele texto, aquele versículo tem para a nossa vida, o que ele afeta a nossa vida. Isso aqui é a aplicação. Ok? Nós vamos prosseguindo aqui nos nossos slides. Então, observação, vou explicar de maneira sucinta, é quando a gente lê o texto, e o pessoal que estava sendo passado na escola bíblica, vendo a nossa aula presencial, vai lembrar que eu passei uma tarefinha para vocês, de ler pelo menos 5 vezes o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 ao 18. Então, espero que você que está assistindo esse vídeo, esteja sendo passado com a gente, esteja lendo aí o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 1 a 18, 5 vezes, tá bom? Pois bem, por que nós pedimos que leia mais de uma vez o texto com calma? Porque isso faz parte da observação do texto sagrado. Então, toda vez que nós lemos o texto, mais de uma vez com calma, nós estamos exercendo a observação desse texto. É como se nós estivéssemos na janela da nossa casa, olhando para uma paisagem externa. E vamos supor que nessa paisagem há um fundo bem bonito, como um lago, e atrás do lago tem as montanhas, tem as nuvens, tem os pássaros voando, e aí você vê o peixinho lá pulando dentro d'água. Então, quando a gente observa, a gente consegue olhar para o todo. E quando a gente olha para o todo, nós notamos detalhes da paisagem. Essa observação é que nós também vamos praticar no texto. Como que a gente pode observar o texto de maneira segura? Eu deixei aqui algumas perguntas, uma série de perguntas, as quais fazem parte da nossa observação do texto sagrado. Então, quando a gente vai observar o texto, a gente começa com perguntas básicas, como por exemplo, a primeira delas é: qual é o autor do livro e para
quem ele escreveu. Qual é o autor do livro e para quem ele escreveu? Isso é importante a gente lembrar, tá bom, gente? Muitas vezes a gente começa a ler um versículo e acha que aquele versículo foi escrito diretamente para nós. E aqui eu vou voltar ao que eu já disse nas outras aulas, que o texto original, desculpa, ele foi escrito para um público específico, um público ou pessoa específica. Ele não foi escrito para mim, Israel, que vive no século XXI, nem para você que está me assistindo. Ele foi escrito para pessoas da época. Isso é importante a gente lembrar, porque lá na interpretação a gente vai ver como que a gente vai interpretar o texto tendo essa informação. Então, a gente tem que descobrir quem que é o autor e para quem ele escreveu. Depois a gente pergunta o que o autor estava tratando antes do texto com os seus leitores e o que ele tratou depois. Então, por exemplo, eu dei um texto para vocês de João 10, 1 a 18. Vou botar sempre esse texto aqui no nosso vídeo. Então, o que está escrito? Quais são os versículos que estão escritos anteriores a João 10, 1? Então, você vai ter que voltar lá em João 9. E depois você vai ler até o versículo 18, capítulo 10 de João. Depois do versículo 18, o que está escrito a partir do versículo 19 em diante? Então, isso é observar o que está escrito antes e depois do texto. Outra pergunta: existem palavras repetidas no texto? Se sim, você poderia anotá-las e tentar descobrir os seus significados? Então, existem textos, quando você vai ler, que você percebe que o autor repetiu uma palavra, ou mais de uma palavra, ou uma ideia. Então, é muito comum, por exemplo, o texto de João 10, você ouvir várias vezes a expressão ovelhas e pastor. Então, aí já fica a dica para o pessoal da tarefinha, que quando você vai fazer uma observação, você vai notar que há palavras repetidas em João 10, de 1 a 18. Isso tudo faz parte da observação. Agora nós vamos para a interpretação do texto. Bem, após nós olharmos o texto, observarmos ele, fazer as perguntas básicas, nós podemos agora sim cavar mais a fundo o texto. Então você foi lá, você anotou, ou você memorizou o que você observou antes, e agora você vai chegar na parte da interpretação. A interpretação é feita por meio da própria palavra de Deus. Gente, grave isso que eu estou dizendo. A Bíblia, ela se auto-explica. Ela não precisa de uma revelação nova, de uma profecia nova. Tudo que Deus queria passar para nós já foi passado. Não existe nada de novo. Essa história que o pessoal fala, de uma experiência mística, tal, e Deus me deu algo novo para dizer para vocês. Isso é uma furada, gente. Tem religiões aí no mundo que pregam que os seus profetas, que foram profetas após o período da escrita do texto sagrado, eles foram usados por Deus para revelar algo novo. Isso não é verdade, gente. Isso aí não é verdade, pois tudo que Deus precisava revelar, Ele já revelou nos 66 livros sagrados, ok? E o próprio 66 livros, ele se auto-explica por si só. Isso faz parte do pensamento da interpretação bíblica. Na interpretação, a gente faz perguntas mais profundas ao texto. A gente sai da visão básica e a gente agora começa a tentar montar um quebra-cabeça. Então, imagina você montando um quebra-cabeça. Cada peça vai ajudar a formar a imagem final. A interpretação é como se fosse nessa tarefa, de você juntar e encaixar cada peça até ter o jogo completo. Então, a gente pode fazer as seguintes perguntas nessa etapa. Então, por que o autor escreveu isso? Então, você vai começar a questionar o texto, por que o autor escreveu sobre tal princípio, sobre tal valor, sobre tal verdade. Ok? Depois você vai perguntar por que ele usou essas palavras para transmitir
transmitir sua mensagem. Aí você vai chegar nessa parte da interpretação em que você vai começar a perguntar, por que ele usou a palavra X no lugar da palavra Z? Isso é importante a gente lembrar. Segundo, qual era o problema que o autor queria tratar com os seus leitores? Aqui está uma coisa muito importante para a gente frisar aqui. Quando a gente lê o texto sagrado, a gente falha muito nessa parte. A gente esquece que lá atrás o autor estava tratando de um problema com as pessoas, com o seu público-alvo. E aí, no lugar de a gente respeitar isso, o que a gente faz? A gente aplica o texto diretamente para nossas vidas. E aí gera uma série de problemas para a nossa vida com Deus. Então, quando a gente estiver lendo o texto, essa pergunta, qual era o problema que o autor queria tratar com os seus leitores, deve estar sempre na nossa mente, sem um instante esquecer. Bem, então a gente não pode esquecer de lembrar dessa questão. Qual era o problema que o autor queria tratar com os seus leitores? Não se esqueçam disso, tá, minha gente? Questão 3, a interpretação. Existem atributos de Deus no texto? Se sim, o que a gente pode aprender com esses atributos? Gente, a palavra de Deus, como eu já falei para vocês nas outras aulas, ela nos mostra uma pessoa por detrás. A palavra de Deus, ela é a voz de uma pessoa. E adivinha qual é a pessoa? O próprio Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos ali ouvindo a voz de Deus. Olha aí, gente, magnífico. A gente não precisa ter uma experiência mística, sobrenatural, como alguns pregam aí. Deus já se preocupou em nos oferecer a sua própria voz para a gente ouvir e ter para a nossa vida uma direção. Muito bem. Então, quando Deus se revelou a nós por meio da sua palavra, Ele revelou a nós a sua pessoa. E dentro da sua pessoa tem os seus atributos, ou, como alguns gostam de dizer, suas perfeições, as perfeições divinas. Quais são elas? Vou dar um exemplo aqui. Então, a eternidade de Deus, a onisciência, a onipresença, o amor de Deus, tudo isso está dentro dos atributos do Senhor. Para você entender mais sobre os atributos de Deus, ou as perfeições de Deus, se não me engano, tem aí no nosso canal no YouTube um vídeo em que eu abordo esse tema. É só você dar uma caçada aí na playlist e você vai encontrar uma das primeiras aulas, se não me engano, a primeira ou segunda aula, que a gente falou sobre os atributos de Deus, as perfeições do Senhor. Beleza. Então você dá uma pausa nesse vídeo, tenta achar esse outro vídeo, assiste, relembra e depois você pode voltar para a nossa aula aqui deste vídeo. Joinha? Muito bem. Então você vai tentar identificar. Esse texto falou, por exemplo, como que Deus é amor. Então, beleza, você vai anotar isso. Quarta pergunta. Existem outras partes na Bíblia que abordam o mesmo assunto do texto? Vamos lá. João 10, 1 a 18, ele nos revela sobre o bom pastor que cuida de suas ovelhas. Muito bem. Há outros textos que vão falar do bom pastor? Bem, se você tiver uma memória um pouco melhor aí, você vai citar, tem sim lá o Salmo 23, o Senhor é meu bom pastor, nada me faltará. Ok? Então parece que o Salmo 23 tem algo a ver com João 10, 1 a 18. Tem lá uma carta, não sei se é do apóstolo Pedro, Paulo ou João, que fala também disso, que o Senhor é o nosso bom pastor. Beleza, então você vai tentar fazer essa relação entre os textos. Esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá, meus irmãos? Mas com o tempo a gente fica craque nessa parte. Por fim, como podemos chegar até Jesus com esse texto? Como eu já falei, a palavra de Deus revela a pessoa de Deus. Por isso a palavra é a voz do próprio Deus.
E nós sabemos que Jesus é Deus. A Bíblia nos revela isso. E a Bíblia nos revela a obra de Cristo, a pessoa de Cristo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo dá mais trabalho, no Novo é bem nítido isso. Então, nós vamos ter o trabalho aí de descobrir qual a relação que esse texto pode ter com a pessoa ou obra do Senhor Jesus Cristo. Dá muito trabalho fazer isso aqui, mas, como eu digo, com calma, bastante treino, a gente chega lá e descobre a relação do texto com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Bom, aqui nós encerramos, se não me engano, a parte da interpretação. Agora nós vamos para a aplicação. Antes disso, eu gostaria de comentar com vocês que quando você estiver fazendo a observação e a interpretação do texto, é importante você escolher uma ou duas pessoas da igreja, dois irmãos da nossa igreja, para você estar compartilhando aquilo que você tem aprendido com o texto sagrado, tá bom? E depois venha conversar comigo, com os outros funcionários, que são parte da liderança espiritual, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas, porque realmente quando a gente estuda o texto sagrado, dúvidas são levantadas. E aí entra a parte da liderança espiritual para nos auxiliar nessas dúvidas, tá bom? A aplicação. Olha, observação, interpretação e a aplicação. Bem, a aplicação agora, após a gente ter feito uma série de perguntas e começado a responder essas perguntas, nós vamos entender como que esse texto tem relação com a minha vida hoje. Então, aqui a gente já sai daquela fase que o texto ele é um público-alvo lá do tempo passado, e agora o texto começa a se relacionar com a gente, tá bom? Só outro parênteses aqui. Nesse processo de cá para lá, de falar com as pessoas do passado e falar conosco hoje, nesse transporte de interpretação, é importante a gente frisar a importância de interpretarmos o texto sagrado com a própria Bíblia. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. E ao fazer isso, nós vamos chegar até a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo. Sem chegar na pessoa de Jesus Cristo, fica basicamente inviável a gente chegar no outro lado da ponte, vamos assim dizer. Dito isso, chegamos à aplicação. Então, a aplicação, a gente já levantou as perguntas, a gente respondeu as perguntas e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai orar. Para orar pelas áreas espirituais da nossa vida, pelas áreas emocionais, que nós temos falhado em Deus. Nós vamos também procurar escrever aquilo que percebemos na nossa vida que precisa melhorar no nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Isso faz tudo parte da aplicação, gente. E depois disso, a gente vai dispor de mecanismos, de estratégias para que a gente não caia em pecado ou que a gente não deixe de falhar com Deus e com o nosso próximo. E por fim, a gente vai descobrir maneiras que vai permitir a gente orar mais, estudar mais a palavra de Deus e servir a igreja. A Bíblia ela nos move a sermos servos. O crente que lê a Bíblia e não procura se envolver no serviço à sua igreja, ele está com certos problemas do seu relacionamento com Deus e com o seu próximo. E por fim, a aplicação vai tornar a gente pessoas mais altruístas. O que é isso, Israel? Isso quer dizer que a gente vai começar a olhar e ter mais compaixão pelo próximo e vamos nos dispor a ajudar as pessoas nas suas necessidades. Nós vamos ser mais caridosos, generosos, como Deus é conosco. Aqui a gente encerra basicamente o método Orion. Então, você que ganhou a tarefinha aí de João 10, 1 a 18, você vai pegar essas perguntas que nós vimos nessa videoaula e você vai começar a responder cada uma delas, respeitando as etapas da observação. Então você vai responder qual é o autor do livro, para quem ele escreveu. Você vai responder o que o autor estava tratando antes e depois do texto com seus leitores. Você vai responder se existem palavras ou ideias repetidas, se sim, você vai anotá-las, tá bom? Isso tudo dentro da observação. Aí depois você passa para a interpretação. Aí você vai fazer as seguintes perguntas: por que o autor escreveu isso?
O que ele quis transmitir na sua mensagem? Qual era o problema que o autor queria tratar com seus leitores? Existem atributos de Deus aqui no texto? Sim, não, se sim, posso notar? Existem outras partes da Bíblia que tratam sobre o mesmo tema? Então a gente vai fazer todo esse exercício. E, por fim, como podemos chegar até Jesus por meio desse texto. E aí, por fim, a gente vai fazer toda a aplicação de João 1 a 18. Mas aí, eu gostaria de fazer isso tendo esse diálogo com vocês. Não sei se a gente vai fazer por WhatsApp, se a gente vai fazer uma videochamada, ou se eu vou atender cada um pessoalmente, ou para a gente responder a essa parte da lição, da tarefinha. Mas é importante a gente buscar fazer elas, tá bom? Vamos orar, meus queridos. Vamos encerrar esse vídeo com uma oração. E aí depois volto a repetir aqui, frisar com vocês. Encerrando esse vídeo, corre para João 10, de 1 a 18, lê 5 vezes o texto e tente responder todas as questões apresentadas nessa videoaula, tá bom? Vamos orar, vamos falar de Deus? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, a qual revela o Deus grandioso, majestoso que o Senhor é. Obrigado porque por meio da palavra nós conhecemos ao Senhor e temos direção para a nossa vida. Podemos conhecer mais profundamente a sua pessoa, o que o Senhor pensa, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta. E por isso, ó Deus, nós louvamos ao Senhor, porque por meio da sua palavra nós podemos viver para agradar ao Senhor, para a sua glória, Pai, que é o objetivo da sua igreja. Que o Senhor possa firmar em nossos corações espíritos adoradores, ó Pai, de maneira verdadeira e genuína. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.